Eu queria encorajar você a abrir sua Bíblia junto comigo aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 6. E tem uma coisa que tem incomodado as pessoas nesses dias. Não sei se você já passou por esse mal, chamado ansiedade. Ansiedade é terrível, né, irmãos? É terrível viver um período de ansiedade. E com tanta incerteza, com tanto problema, com tanta divulgação na mídia, de mal, de coisa ruim, a gente vê que as coisas não estão muito fáceis. E você pode perceber que quando você fica cada vez mais informado, mais ansioso você fica. Na verdade, você fica deformado, com tanta informação negativa. Eu já por hora que eu não sei o que é que está acontecendo por aí. Sei, irmão. Quer nem saber. Amém? Amém? Depois você vai entender a minha explicação, a minha afirmação, por que eu estou dizendo isso. Filipenses 4,6 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém? Coloca a mão na altura do coração, vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que saiamos daqui esta noite tocados, edificados e restaurados pelo Teu poder, pela Tua palavra em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, é nossa oração. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma expectativa que eu não posso atender, mas o Senhor, através da Tua graça, da Tua misericórdia, através do Teu poder, pode alcançar o coração de cada um de nós que estamos aqui. Eu quero ouvir Tua voz, eu sei que o Teu povo está aqui e também deseja o mesmo. Aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo pela internet, que irão nos assistir, também desejam ouvir a Tua voz. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Amém. Amém? Glória a Deus. Será que é possível vencer um mal tão terrível quanto a ansiedade? Porque a gente se depara com um momento de ansiedade e parece que você não consegue sair daquele círculo vicioso, daquela angústia. Dá um pouquinho de grave para mim, por favor, tá? É interessante que a gente fica num período assim, que você fica lutando, como é que eu saio disso? Eu não sei, você já ficou ansioso alguma vez? Alguém aqui já ficou ansioso ou não? Né? Acho que todo mundo passa por isso. Isso é normal acontecer até, você ficar ansioso. Por conta de a gente não saber o recurso que a palavra de Deus nos traz, não saber o ensinamento que a palavra nos traz a respeito disso, e não entender como que Deus trata tudo isso. Paulo aqui, depois de ter passado por um período terrível, quando você lê Filipenses, você sabe que Paulo passa por uma crise violenta, de embates, de luta, de dificuldade, de escassez, e Paulo ele conclui isso, em Romanos ele fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Mas ele não chega nessa conclusão assim, agora eu já sei de tudo isso. Paulo passa por um processo, aprendendo, sendo moldado, compreendendo a sua dependência de Deus, o amor que Deus tem por ele, e Paulo vai crescendo no Senhor cada dia. A experiência de Paulo é profunda, e quando ele escreve Filipenses, ele está terminando uma fase na vida dele, em que ele diz lá em Filipenses 4,13, né? Coloca aí para nós, irmãos. Você sabe o que está escrito, irmão? Tem alguém que fortalece você na vida ou não? Tudo posso. Repita comigo, igreja. Mas como é que uma pessoa pode escrever isso? Tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante que esse texto, quando diz tudo posso, está dizendo tudo mesmo. Paulo não está dizendo de algumas coisas eu posso, outras eu não posso. Ele está dizendo que ele pode tudo naquele que fortalece a vida dele.
tem um segredo aqui tremendo, tem uma compreensão aqui diferente. Paulo está dizendo de uma experiência profunda em Deus, que ele pode vencer todas as coisas. Quando Deus está fortalecendo a vida dele, não tem como não vencer. Que confiança, não é, irmão? Que dependência que Paulo tem aqui do Senhor. Mas será que a gente pode vencer a ansiedade? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Toda vitória, irmão, quando eu digo vitória, é vitória mesmo. A gente vence em Jesus, através de Jesus. De vez em quando você passa por algumas circunstâncias que você pensa que é para acabar com você, muito pelo contrário. Você pensa que é para destruir você, mas não é. Deus quer te levar a uma compreensão de dependência, de entrega, de buscar nele, de servir a ele. Eu tive uma experiência pessoal, eu confesso que eu fui muito ansioso na minha vida. No começo do casamento, minha esposa sabe, eu vivia tenso, preocupado, já crente, mas não tinha esses entendimentos, até que eu tive uma experiência com Deus. Nessa experiência o Senhor falou comigo que Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Depois que eu entendi isso, as coisas começaram a mudar, muitas coisas começaram a mudar. Deus é que tem o controle da sua vida e da minha vida, amém, irmão? E acabou. Ele sabe a hora que a gente nasce, mas sabe a hora que a gente vai partir também. A gente vive ansioso, preocupado, desesperado com as coisas, e nós não conseguimos resolver nada com isso. Já percebeu? Que a maioria dos medos que a gente tem, quase que 90% deles nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Eu estou falando 90%, eu estou dizendo quem sabe até mais. Você fica preocupado, desesperado, com medo de perder, com medo disso, com medo daquilo, uma ansiedade, um desespero, uma angústia no coração, a troco de nada. Mas vamos ver o que a Bíblia pode nos ajudar nisso. Amém? Se você quiser anotar para acompanhar didaticamente, primeira coisa, a ansiedade é um mal generalizado. A gente pode até dizer que a ansiedade se tornou uma epidemia. Todo mundo, você vê nos olhos das pessoas, no comportamento, na resposta, no jeito, né? Pessoas tão pilhadas, tão nervosas, tão irritadas. Eu sei que aqui ninguém é desse jeito, porque aqui todo mundo já superou isso, né? Amém? Amém, amém. Mas a verdade é que você vê as pessoas extremamente ansiosas. E esse tempo de pandemia, né? As pessoas estão perturbadas com tudo que está acontecendo. Mas existem algumas coisas que chamam muita atenção de uma maneira bem objetiva. A gente fica ansioso, preocupado com a sobrevivência, com a família, com o futuro. Alguns estão ansiosos porque, será que eu vou morrer? E se esse vírus me pega, como é que vai ser? E a gente está vivendo a cultura do medo, que gera ansiedade, que gera preocupação, que gera cuidado extremo. Você percebe que chega em algum lugar, o pessoal faz, né? Opa, cuidado aí. Tem gente que ficou preso, isolado de todo mundo, que não vê ninguém. E tem gente assim ainda hoje, vivendo dessa maneira. Está ali a pastora, a psicóloga, atende as pessoas e vê a crise que as pessoas estão passando. De vez em quando chega alguém, você já vê a pessoa, já chega perto de você, já chega destruída já. Ela já chega abatida. O que vai ser da minha vida? A Bíblia tem notícia boa para você, irmão. Amém? A Bíblia tem notícia boa para a nossa vida.
É interessante que toda vitória e toda derrota, ela começa aqui, ó, na tua mente. O milagre começa aqui. O sobrenatural começa na tua mente. Quando você começa a entender a palavra de Deus e começa a colocar em prática a palavra de Deus, você vê que Deus é além da circunstância, do momento, daquilo que está estabelecido no instante que você está vivendo. Porque Deus é atemporal. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus não muda. Com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, com comunismo, sem comunismo, Deus vai continuar sendo Deus. Amém? Glória a Deus. Mas a gente fica preocupado. As pessoas, é natural da carne humana, você ter a informação negativa e você começar a estremecer. Começar, inclusive, a falar com negativismo. Cuidado, irmão, aquilo que entra na sua mente, porque isso pode se alastrar por todo o teu ser. Começa a declarar coisa negativa, começa a temer, começa a ficar ansioso. Você vai entender algumas coisas sobre isso logo. O que é então ansiedade? Eu fui buscar lá no dicionário que ele define bem. Ansiedade, grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente de alguma coisa que você quer, e impaciente, falta de tranquilidade, estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual o indivíduo se julga indefeso. A ansiedade pode causar doenças físicas, afetando de forma violenta o nosso organismo. Ela nos rouba a paz, a alegria e nos torna tensos. Que coisa terrível, né? A gente fica em situação que, e eu nem citei aqui, tem vezes que a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue levantar da cama. E ela é como se fosse a base preparatória para levar o cara para a depressão. O cara fica ansioso, daqui a pouco está depressivo, angustiado. Porque ele está vivendo, e na maioria das vezes, uma coisa que não é real. A mente dele tomou conta dele, e ele está desesperado, angustiado, aflito. Não dá uma dor no peito assim quando está ansioso? Sim ou não? Falei agora. Você fica com aquele negócio, você quer arrancar aquilo, não consegue. Eu me lembro quando fui fazer a cirurgia do coração, aí o irmão perguntou, mas será que é verdade? O pastor vai fazer cirurgia amanhã mesmo? Porque no domingo eu preguei animado. E no dia seguinte, na segunda-feira, tinha 3 safenas e uma mamária para dar um jeito aí. Eu falei para o meu médico assim, doutor, eu vou abrir o meu coração. Ele disse, não é você não, pastor, quem vai abrir o teu coração sou eu. Eu estava tranquilo, estava em paz. Normalmente a ansiedade ela surge por conta do medo que foi estabelecido de alguma maneira na nossa vida. Bem, você sabe bem o que é ansiedade. Pelo menos se você não sabe definir, você sabe o que é quando você sente. E é sobre isso aí que a gente quer tratar. Segunda coisa importante, muito importante, ansiedade é pecado aos olhos de Deus. Tratar a ansiedade como pecado, e você vai entender por quê. Mas a ansiedade aos olhos de Deus é pecado. Talvez a gente não defina bem isso com essa clareza, ou as pessoas não falem desta maneira, tão objetivamente, mas a ansiedade aos olhos de Deus é pecado. Por quê? A gente pode até pensar que é algo banal, é ansiedade, todo mundo tem, afinal de contas, né? Por que é pecado? Mas aos olhos de Deus é pecado. Mateus 6,25 diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes? Jesus está nos dizendo assim, você não precisa ficar preocupado com essas coisas. Você não precisa ficar preocupado com o teu amanhã. O desespero do coração, a gente fica, e o que vai ser amanhã? E como a gente erra quando pensa e vive ansiosamente. Porque pela ansiedade nós tomamos atitudes precipitadas, tomamos atitudes motivadas pelo medo, pela preocupação, e a gente acaba tomando atitude, não, eu vou fazer alguma coisa que eu preciso me garantir para o amanhã. E Jesus está falando aqui, não fique preocupado com essas coisas, não fique preocupado quanto ao que você vai comer, o que você vai vestir, como é que vai ser o teu amanhã, não se preocupe com isso. Mas ele não está pedindo, irmão, ele está ordenando, não andeis ansiosos. Essa palavra, este verbo está no imperativo, se é um imperativo, é uma ordenança. E quando Deus está nos dando uma ordem e nós desobedecemos, logo estamos pecando, porque não estamos obedecendo a sua palavra. Toda vez que você se coloca ansioso, você está denunciando alguma coisa no teu coração. E algumas delas, a primeira, principal, falta de fé. A palavra fé significa no original, tanto no hebraico quanto no grego, confiança. Toda vez que você vê na Bíblia, em alguns textos ela não te dá em primeira vista a ideia de confiança, mas logo depois você começa a estudar, você vê que ela termina disso, confiança. E quando eu estou ansioso, o que acontece no meu íntimo? Eu estou desconfiando da providência de Deus. Você já deve ter visto pessoas orando desesperadamente por alguma coisa que está passando, sim ou não? Talvez até você já tenha orado. Eu algumas vezes vejo as pessoas saindo de igreja em igreja pedindo oração por algum motivo, por uma dificuldade, por algo que está acontecendo. Então sabe que tem um pastor, ele já vai lá, entra em contato e fala, pastor, pelo amor de Deus, ora aí por mim, irmão, ora por mim, e pedindo para todo mundo orar, porque tem uma ideia, né, que se muita gente estiver orando, Deus vai responder. Na verdade, Deus não responde a nenhum tipo de necessidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque se Deus atendesse primeiro à necessidade, Ele não precisava nem orar, porque o mundo está cheio de necessidade. Você vai na Etiópia, não existe lugar com maior índice de necessidade, de escassez, de pobreza do que lá. E Deus poderia simplesmente chegar lá e responder aquela necessidade daquele povo. Se você está passando por uma necessidade, seja lá qual for, alguma dificuldade, alguma coisa que está fora do teu controle, aí a gente tem a tendência de ficar ansioso. Por quê? Porque nós queremos uma resposta e não sabemos como acessar isso. Deus não responde a nenhum tipo de necessidade. Deus responde à oração da fé. Porque a oração da fé é a oração de confiança, a oração que sabe que Deus vai ouvir tua oração. Simples assim. Quando eu aprendo isso, então o meu relacionamento com Deus começa a ficar diferente, porque eu sei que Deus vai ouvir a minha oração. E se Deus ouve a minha oração, não existe problema, não existe dificuldade, não existe coisa alguma que Ele não possa responder. Porque Deus responde toda oração feita com fé. Agora, fé não é, ou confiança, como você queira, não é uma coisa que você tem por dedução ou por presunção. Simplesmente fé é algo que é desenvolvido numa caminhada com Deus. Você aprende a confiar no Senhor, e à medida que você vai andando com Deus, à medida que você vai caminhando com Deus, você vai percebendo que Deus começa a responder tuas orações, e aí a tua fé cresce. Os discípulos chegaram para o Senhor e disseram a Ele, Senhor, aumenta-nos a fé. A fé é aumentada à medida que você tem relacionamento com Deus. E à medida que você tem relacionamento com Deus, cresce na oração, na leitura da palavra, na experiência, nas experiências com Deus, as tuas experiências e as experiências dos teus irmãos
você começa a ter a tua fé acrescentada. Algumas vezes a gente se depara com pessoas que elas estão enfraquecidas, debilitadas na sua fé. E você precisa, de alguma maneira, encorajar a fé do irmão. A Bíblia diz isso exatamente, que nós encorajamos a fé uns dos outros. Talvez tem gente que pensa assim, não é importante a minha vida, não tem muito significado. Eu quero dizer para você uma coisa, uma das coisas mais poderosas que existe na vida cristã é a comunidade. Essa coletividade, pessoas tão diferentes servindo ao mesmo Deus e estimulando a fé um do outro, e encorajando cada um a depender e a confiar em Deus. E parece que a gente fica pensando assim, existe alguma dose de coragem, de fé que a gente pode tomar como se fosse um negócio rápido? Não, é processual. Você vai crescendo em confiança e independência de Deus. Por isso que a vida cristã não é alguma coisa que você liga o piloto automático e beleza. Ela tem que ser vivida. E tem que ter comunidade. Tem que ter convivência. Pastor, com essa pandemia a gente vai ter que se reinventar. E é assim que nós temos feito. É WhatsApp, é mensagem, é alguma coisa que você tem a oportunidade, é uma conversa rápida, mesmo à distância, mas uma conversa rápida, alguma coisa que você pergunta, mas como é bom saber que pessoas se importam com a gente. Não é verdade, irmãos? É muito importante isso. E aí você descobre, inclusive, que o poder da oração é algo sobrenatural, porque não existe nada mais poderoso do que a oração para tocar a vida de pessoas, para amar pessoas. Irmão, a verdade é que é muito bom abraçar, não é? Eu não sei, eu acho que você deve gostar disso. Eu estou aprendendo a abraçar mais agora. Tem a minha neta aí, ela Meu Deus, é bom demais. Eu nem sabia que era tão bom assim. Eu não sou muito de ficar abraçando, não sou muito meloso. Com ela eu sou. Mas a maneira mais poderosa de amar uma pessoa é quando você ora por ela, quando você intercede por essa pessoa. Porque você está colocando todos aqueles problemas, todas aquelas lutas na presença de Deus. Irmão, é poderoso amar alguém através da oração. Bem, mas esse não é o tema. Qual é o tema, pastor? É questão de confiança. Por que você ora? Porque você confia. Por que você deixa de orar? Porque você não sabe nem se vai ser respondida a oração ou não. Você tem dificuldade em relacionamento com Deus, aí quando você pensa em orar, você fala, mas eu nem vou orar, porque nem sei se Deus me responde. O que a ansiedade denuncia então? Denuncia que me falta fé, que eu tenho pouco relacionamento com Deus, que está faltando ter mais dependência. O que a ansiedade denuncia? Incredulidade, falta de confiança, descrença no poder de Deus. Toda ansiedade denuncia isso. Por favor, não vai chegar agora para o irmão, né, que está dizendo, poxa, eu estou com uma ansiedade, você é incrédulo, hein? Não precisa disso, irmão. Amém? Amém, irmãos? Tem hora que a gente é meio mamute, né? Tem que ser mais educado um pouco, mais elegante, né? Não vai dizer essas coisas. Nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo? Aprendendo a respeito de. A verdade, a ansiedade é a mesma coisa que eu estivesse dizendo a Deus, Senhor, o Senhor não tem poder, o Senhor não cumpre as suas promessas, eu acho que o Senhor não me ama. Você já viu alguém passando por problema e dizer assim, acho que Deus não me ama, porque eu sou um patinho feio, tal. Já viu ou não? O cara se acha assim um zero à esquerda. Porque a gente acha que Deus não ama. A incredulidade está denunciando isso, está revelando que algo não vai bem entre eu e Deus, que algo precisa ser acertado. E eu preciso entender isso. Alguém te dá uma notícia ruim, você está lá no trabalho e recebe a notícia, sexta-feira à tarde, alguém te chama no RH, você fala, pronto. Eu começo a tremer as pernas.
que vai acontecer? O que a pessoa pensa sexta-feira à tarde no RH? Demissão. Ele já chega lá, ele já chega assim, tudo bem com você? Tudo bem. Você está esperando a demissão, ele fala, olha, quero uma notícia boa para você, você vai receber uma promoção. E o cara fala, aleluia. Mais um medo que não é verdade. Mas algumas vezes acontece. E agora, pastor, numa crise dessa eu perdi o emprego, o que será da minha vida? Você pode crer que Deus tem o controle de tudo ou não? Deus tem o controle da sua vida, irmão. Quando a gente está ansioso, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não tem o controle da minha vida. Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não sabe o que é que o Senhor está fazendo. Eu tenho um plano, o Senhor tem outro, e eu estou achando que meu plano é melhor do que o seu. É isso que a gente está dizendo para Deus. Quando as coisas não vão bem, quando tem um momento difícil, financeiramente, como nós nos comportamos? Vem uma crise financeira, vem uma dificuldade. Algumas crises são causadas pela nossa incapacidade de gerir os recursos que temos, né? Tem gente que vai, socando o pé, e acontece, e você se perde, e as coisas ficam. Enfim, a gente se mete em problemas muitas vezes e fica ansioso. Deus, o Senhor não está cuidando bem de mim, não. Deus está cuidando, aqui a gente não está se comportando como deveria. Ficamos ansiosos. Tem um monte de coisa para falar sobre isso. A verdade é que quando eu estou ansioso, eu estou dizendo para Deus, eu não confio que o Senhor tem o controle da minha vida. Eu quero dizer para você com muito amor, irmão e irmã, não se preocupe, Deus sabe perfeitamente o que Ele está fazendo. Existem momentos na nossa vida que são ruins, difíceis, complicados. Jesus diz uma palavra muito interessante, você não sabe o que está acontecendo agora, você vai saber depois. Tem momentos que Deus está preparando o nosso coração para um outro nível. Deus está preparando o nosso emocional para um outro estágio na nossa caminhada. Deus está nos desenvolvendo. E é interessante que todo crescimento gera dor em nosso coração. Eu estava escutando um pregador, isso deve fazer mais de 25 anos, eu acho que mais. E ele dizia o seguinte, que a mãe levou a criança ao médico. Aquela criança sentia muitas dores nas pernas, ela estava muito preocupada, doía as pernas. E o médico olhou a criança, examinou e falou, fica tranquila, mãe, essas dores vão passar. Ela, mas como? Por que ele está sentindo tanto dor assim? O médico disse, porque ele está crescendo. E conforme vai crescendo, vai esticando os músculos e começa a sentir dor. O Bruno ali está me judiando, eu vou lá na academia, estica aí, pastor. Eu falei, não faz isso não, meu filho. Estica mais um pouco, pastor. O que é isso, homem? E como dói, irmão. Todo tipo de crescimento causa dor na gente. E muitas vezes nós estamos passando por um processo difícil, complicado, de dor, de perca. E Deus está nos levando a um outro nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Amadurecimento. Não fique ansioso, não se preocupe. A luta que você está passando, o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, não é para destruir você. É para te melhorar. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que a maioria das pessoas tem as suas maiores lições são depois de momentos muito difíceis. E a pessoa ela reflete um pouco, ela para um pouco, ela analisa melhor as atitudes que tomou, o que disse, as reações, enfim, ela começa a olhar a sua vida de maneira diferente. Então, meu irmão, não fique ansioso. Não fique pensando que Deus não está no controle, porque Ele está no controle. Deus sabe bem o que faz. E tudo o que Deus faz, Ele faz bem feito.
Eu não vejo na Bíblia nenhum dos propósitos de Deus sendo mal feito, mal realizado, ou sem nenhum tipo de êxito. Muito pelo contrário. Tudo que Deus sonha para a nossa vida, está lá em Jeremias 29:11. Todos os planos que Deus tem, pode deixar aí colocado, Jeremias 29:11. Todos os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, são planos de bem, de prosperidade, de coisa boa. Deus não faz nada mal feito. Amém? Olha para a pessoa do teu lado aí. Pode olhar, só olhar só, irmão, não precisa tocar não. Então você vê como que essa pessoa do teu lado é maravilhosa ou não? Pastor, não é bem assim não, tem uns que estão bem acabadinho. Deixa não, é que nem predinho novo, pastor, bem acabadinho. Tudo que Deus faz é muito bom. Irmão, você pode olhar uma pessoa e achar nela muitos defeitos, mas mesmo assim você vai ver nessa pessoa qualidades. Se você tiver foco para isso, você vai enxergar qualidades. Todo mundo tem algo muito bom. Tudo que Deus quer fazer é fazer que nós possamos entender isso e colocar isso para fora. A gente não entende que a adversidade, que a luta, que a dificuldade, que a escassez, que o problema, que aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nós estamos vivenciando naquele instante, aquilo é para o nosso bem. A gente acha que aquilo é para o nosso mal, mas não é para o nosso mal. Pastor, o senhor quer dizer que até aquela tragédia que aconteceu, se eu entender a maneira de Deus trabalhar, eu vou entender que até a dificuldade, que até a adversidade vai acrescentar alguma coisa edificante na minha vida. Agora eu preciso ter foco para isso. Eu preciso entender o trato de Deus, como Deus trabalha. Amém? Quando eu fico ansioso, eu estou dizendo: Deus, eu acho que o Senhor não sabe o que está fazendo, mas eu quero dizer para você com muito amor: Deus sabe o que faz. Amém? O que mais entristece o coração de Deus é quando nós deixamos de confiar nele, quando a gente desconfia do amor de Deus. Eu acho que o Senhor está me tratando com maldade, Senhor. O Senhor está me tratando mal, eu não estou gostando disso. Tem algum papai e mamãe aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Papai e mamãe. Que legal. De vez em quando a gente não tem que puxar a orelha do filho? Sim ou não? Por que a gente puxa a orelha do filho? Por que a gente pega aquela parte assim fofinha aí? Chega. Você faz isso porque odeia o teu filho ou não? Hã? Tem filho que fala assim: é porque eu odeio sim, pastor. Ah lá, eu vi ali. Não é não. Por que um pai chama a atenção de um filho, disciplina o filho, coloca ele de castigo, dá umas palmadas? É porque odeia o filho? Não. Agora você imaginou, irmãos, Deus lá do céu com um chinelo, pegando a gente, dando assim naquela parte fofinha? É esquisito, né? Hã? Como é que Deus trabalha? Deus trabalha através das circunstâncias. Deus trabalha através das dificuldades. Deus trabalha através de alguns nãos que Ele nos dá na vida. Amém? Assim que Deus trabalha. Deus de vez em quando vai nos fazer esperar pacientemente. O salmista aprendeu isso e disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu quando clamei por socorro. Porque ele aprendeu isso. Quando a gente aprende a esperar com paciência, uma das coisas que a gente evita na vida é murmurar, é ficar se queixando, falando mal de tudo, porque eu sei que Deus está no controle. Amém? Você começa a aprender que de repente aquela circunstância, Deus está trabalhando, está disciplinando você, está te apertando um pouquinho, para que você reconheça algumas coisas, reconsidere algumas coisas na sua vida e tome algumas medidas de mudança. Não se preocupe. Deus, crendo você ou não, Deus está no controle. Mas por que crendo ou não? Porque Deus é Deus e não vai mudar. Ele vai continuar sendo Deus. Agora eu tenho que mudar,
Porque quando eu não acredito, quando eu fico ansioso, eu estou dizendo: Deus, eu não acredito que o Senhor está no controle. Amém? Terceira coisa, é possível vencer a ansiedade? É possível vencer a ansiedade? Sim, é possível. É possível. Agora, eu preciso aprender alguns passos para isso. E preciso colocar em prática isso. Amém? Vamos lá. Bom, eu já sei que a ansiedade é pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar o problema do pecado. Como é que eu trato isso? Eu tenho que pedir perdão. Tenho que ir para a presença de Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu estou ansioso. Me perdoa porque eu não estou confiando no Senhor. Depois que eu descobri isso, há muitos anos atrás, eu era adolescente, por ali, eu comecei a tratar a ansiedade como ela é de fato, pecado. Qual é o pecado, pastor? Estou deixando de confiar em Deus, estou desobedecendo a palavra. E eu comecei a ir para a presença do Senhor e pedir perdão pela ansiedade, perdão pelo pecado da ansiedade, perdão. Comecei: Senhor, por favor, eu tenho desconfiado do Senhor, me perdoe, Senhor. Então, essa é a primeira coisa, eu tenho que tratar o pecado como pecado. A segunda coisa que eu tenho que fazer, eu preciso restaurar o meu altar de relacionamento com Deus. O que é que me impede de me relacionar com Deus? Eu preciso voltar e restaurar. João 15, 5, a parte B do versículo diz: porque sem mim nada podeis fazer. Simplesmente nós não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. Pastor, eu conheço muita gente que faz muita coisa sem a bênção de Deus, sem relacionamento com Deus, tal. Mas tudo bem. E é possível acontecer isso? É possível. Agora, quando eu quero crescer na minha vida espiritual, eu tenho que entender alguns princípios da Bíblia. E aqui, uma das coisas que me fica evidente é que eu não consigo fazer nada muito bem sem a presença de Jesus. Jesus falou: sem a minha presença, sem mim, você não consegue fazer nada que realmente permaneça, que signifique, que edifique, que traga transformação, que leve você a uma vida de tranquilidade e de paz. Sem mim você não consegue isso. Tem gente que procura paz aonde? Na festa, na alegria, na pseudo-alegria, na droga, na bebida, no sexo. Tem gente que está atrás na exaltação do ego, mas aquilo tudo é muito momentâneo e passageiro. Dá uma euforia e depois entra a deprê. Quando o cara põe a cabeça no travesseiro, fala assim: meu Deus, eu estou em crise, ninguém sabe, todo mundo pensa que eu estou legal, que eu estou bem, aparentemente eu sou o cara. Mas quando você vai para o momento íntimo, pessoal, que você vai fazer uma reflexão pessoal, você vê que você está em crise, está em problema. Por quê? Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A gente gosta de maquiar as coisas. A gente coloca sempre adereços para que ninguém nos veja de verdade. Nós somos especialistas nisso. O ser humano é assim. Ostenta, procura título, procura reconhecimento, procura validação com outras pessoas de pseudo-importância. É porque eu sou amigo do fulano. Já viu isso acontecer, claro? A gente é muito tentado nisso, porque a gente está sempre tentando maquiar a realidade. Quando o vazio da alma, quando o desespero da alma, quando a falta do relacionamento com Deus causa uma incerteza muito grande na vida. A ansiedade gera exatamente isso. Porém, quando eu entendo que a ansiedade é pecado, peço perdão e me volto para Deus, começa o processo de ser restaurado e curado da ansiedade. Porque quando você passa a confiar em Deus, você passa a descansar, irmãos, que isso é um resultado do relacionamento com Deus, é descansar. O cara olha e fala: rapaz, nessa crise, nesse problema, em tudo isso que está acontecendo, você está tranquilo? Sim.
Por que a tranquilidade? É porque tudo está indo bem? Não. A tranquilidade é porque você confia em Deus e depende dEle, e o relacionamento, aquele relacionamento de Mateus capítulo 6, em que o Senhor diz, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto com Deus. Esse relacionamento gera em você essa tranquilidade, essa certeza de que Deus está cuidando da sua vida. Agora, eu preciso entrar no lugar secreto, eu preciso aprender a ir para a presença de Deus em oração. Quando você desenvolve um relacionamento íntimo com Deus, e você começa a conhecer a Deus de fato, porque, irmãos, Deus se revela individualmente, coletivamente também, mas o que Deus quer fazer é revelar-se intimamente para nós, e todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Se eu não me engano, Lamentações 3:23. E elas se renovam a cada manhã. Por quê? Porque a misericórdia de ontem serviu para ontem, a de hoje é para hoje. O relacionamento com Deus tem que ser vivo. É a mesma coisa que o amor, eu te disse que te amo há 32 anos atrás, não preciso mais dizer. Não é assim. Todo relacionamento de casal tem que ter manutenção. Todo relacionamento precisa de manutenção, inclusive o teu relacionamento com Deus. Você precisa ter manutenção no teu relacionamento, na tua intimidade com Deus, porque esse relacionamento que vai gerar confiança, que vai gerar dependência, vai te tranquilizar no dia mau, porque no dia mau você sabe que está em ok com Deus, você está com Deus legal, está tudo bem, você está andando com o Senhor, você vive na presença dEle. Não é um momento de euforia, de fantasia, é um momento real de relacionamento. Irmãos, como a gente precisa entender e aprender isso na prática. Para curar a ansiedade, o antídoto mais poderoso que existe é relacionamento com Deus. Mateus 6:27 diz, e nenhum de vocês pode compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Não adianta, você pode ficar muito preocupado. Essa tradução é a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Encompridar fica um negócio meio, parece que é feio, né, irmão? Mas está certo, viu? O texto está correto, a palavra também. Você pode acrescentar 1 centímetro ou um dia a mais na tua vida? Tem como? Jesus está aqui ensinando alguma coisa, depois você leia o texto de Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Jesus está falando exatamente sobre a questão da ansiedade. Vamos lá. Nós devemos saber uma coisa, que Deus é fiel e Ele está cuidando de cada um de nós. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. É um segredo aqui, irmão. A gente muitas vezes fica ansioso por desejar aquilo que a gente não tem, e fica desesperado para ter aquilo que não tem. A gente não tem um coração tranquilo e agradecido por tudo que já tem. A gente está sempre querendo mais. Nós somos criadores de necessidade. A mídia ajuda muito isso. Você vê essas campanhas de Facebook, o cara faz uma propaganda e diz, você precisa disso. Você fala, eu preciso disso, eu quero batom. Lembra do batom? E você sai dali com a vontade de comer batom. Batom ou chocolate, né, irmão? Isso é resultado da mídia. A gente vive criando necessidade, a gente não está feliz, não está contente com o que tem. Seja grato, irmão, seja agradecido a Deus pela roupa que você tem, pela comida que você tem. E vou dizer, ultimamente, você tem que ser grato pelo fato de estar vivo.
Você tem que agradecer a Deus por você não ser o próximo lá na fila do Covid. Você precisa agradecer a Deus pelas vitórias que você tem, pelas bênçãos que você recebe. Isso vai te livrar de profunda ansiedade. Tudo tem o seu tempo. E um dos segredos para você ir bem na vida é entender isso, que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Tem coisas que você vai alcançar, mas no momento certo. Tem que aprender a desenvolver paciência. Nós estamos realizando um projeto ali, que faz 35 anos que eu tenho orado e tenho buscado de Deus. Mas pastor, 35 anos? E eu sou, irmão, eu sou acelerado. Mas Deus teve que me ensinar, e eu fui aprendendo do Senhor, e estou aprendendo ainda, a esperar as coisas com paciência. Muita gente não consegue atingir o objetivo que deseja, porque não tem paciência, é precipitado, imediatista, quer tudo agora, quer tudo para ontem. Calma, espera aí, calma, sossega o coração, vai orar a respeito disso. Aprenda a colocar suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos em oração diante do Senhor. Tem coisas que Deus responde, ok, você vai receber agora. Tem coisas que Deus vai falar, espere. E tem coisas que Deus vai falar, não, vai fazer mal para você. E agora eu preciso esperar. Tem que saber esperar. Como é que você reage quando você recebe um não? Isso vai denunciar a tua maturidade. Isso vai denunciar como é que você tem vivido na presença de Deus. Amém? Tem coisa que Deus vai dizer, calma aí, eu estou cuidando da sua vida. Eu quero ler Mateus capítulo 6 de Mateus, versículo 25. É bem rápido, nós já estamos quase que no finzinho aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Ele está dizendo assim, porque todas essas coisas as pessoas que não têm fé procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aqui o texto, Jesus está ensinando, fala exatamente sobre o que nós dissemos. Ele vai falar sobre como resolver esse problema. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo assim, quando você busca primeiro o reino de Deus, todas essas coisas periféricas, todas essas coisas que estão ao teu redor, tirando a tua tranquilidade, colocando desespero, ansiedade, preocupação no seu coração, todas essas coisas, quando você busca primeiro o reino dos céus, vão ser acrescentadas na sua vida. Amém, irmãos? Jesus primeiro, ele está falando sobre todo um contexto de vida.
Ele está dizendo: eu sei que você precisa disso, e eu vou te dar, se você buscar primeiro a minha presença, se você buscar as coisas do meu reino primeiro, se você se colocar no lugar que deve estar. Irmão, nós temos vivido uma inversão de valores. Sabe qual é a inversão de valores? Nós achamos que quem nos dá é o nosso trabalho. Mas pastor, o homem não tem que trabalhar? É lógico que tem que trabalhar, não deve confiar na força do braço. Porque quem supre, quem abre as portas, quem te mantém onde você está, quem te dá saúde para você chegar até onde chegou, é Deus. Quem abre os caminhos para você passar, não é tua capacidade intelectual, porque tem muita gente com capacidade intelectual que as portas estão tão fechadas, que ele não consegue saber como vai sair daquele lugar. Quem abençoa é Deus, quem abre as portas é Deus, quem manifesta o poder dele é Ele mesmo. Agora, o que move a mão de Deus, pastor, em meu favor, quando eu busco a Ele, quando eu confio nele, quando eu descanso nele, Deus vai olhar e vai responder a tua oração. Versículo 34, não vos inquieteis. Não está falando de ansiedade, né? Está falando de ansiedade. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando eu descobri isso na Bíblia, irmão, eu falei: glória a Deus. E amanhã, como é que vai ser? Pastor, mas não tem que ter prudência, não tem que ter planejamento, tudo isso é claro que tem. Mas é bom você planejar, é bom você se organizar, é bom você economizar. Tudo isso faz parte da vida, mas isso não deve ser a tua base de segurança. Eu conheço muita gente quando chega na igreja quebradinho, moído, casamento destruído, finanças arrebentadas. E vai passando o tempo, Deus vai organizando as coisas, e o cara começa a melhorar, está desempregado, passando necessidade, as coisas complicadas. Tem muita gente que passa por isso, mas a coisa começa a melhorar, e não tem como não melhorar quando você começa a servir a Deus. Melhora mesmo, melhora mesmo. Passa um tempo, a pessoa diz: ué, meu querido, não tem mais te visto, onde você anda? Pois é, pastor, agora não tem mais tempo, a coisa melhorou tanto que agora tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, final de semana, domingo. Falei: irmão, não é por aí não. Você já inverteu tudo. Quem te abençoou não foi o trabalho, foi Deus que te deu o trabalho. Alguém pode dizer amém? E a gente precisa ter compreensão dessas verdades. Não pode deixar isso nos enganar. Achar que o que está nos abençoando é assim os gentios fazem. O cara diz: tem que aproveitar a fase boa. Você não pode deixar de servir a Deus. Amém? Você não pode deixar de buscar o Senhor. E quando a gente se afasta da presença de Deus, nós passamos a confiar não mais em Deus, confiamos na nossa capacidade, na força do nosso braço. E quando você passa a confiar na força do seu braço, você descobre uma coisa: que teu braço não é tão forte assim como você imagina. Que ele não tem controle do amanhã, não tem o controle daqui a 5 minutos, não tem o controle absolutamente de nada. Por mais sábio que você possa ser, por mais capaz que você possa ser, você não tem controle daqui a 5 minutos do que vai acontecer. E é tudo que o diabo quer, que você deixe de confiar em Deus, porque aí ele vai te controlar, aí ele vai te levar para o erro, para o engano, para as más companhias, para as coisas que você não devia estar confiando, e passa então a confiar, porque deixou de confiar em Deus. Então o segredo para tratar a ansiedade é exatamente entender isso. O salmista disse assim no Salmo 40, 17: eu sou pobre e necessitado. E o salmista que está dizendo isso não era pobre, ele era milionário, mas você não tem noção da riqueza que Davi tinha. Só no templo, quando Salomão foi construir o templo, Davi, da sua riqueza pessoal, fez uma doação de $milhões.
Como assim, pastor? Dólares? Não tinha dólar naquela época, não fala besteira. Calma, irmão. Poxa, segura aí a tua excessiva lógica. Feita uma estimativa do que foi doado, pelo que consta no relato bíblico, dá uma doação de milhões de dólares, e não fez nada na riqueza de Davi. E Davi está dizendo aqui, esse cara hiper rico, está dizendo que eu sou pobre e necessitado. Do que Davi está dizendo? Minha alma precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu sou carente da tua presença. Eu sou carente do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Amém? Que compreensão, irmão. Que relacionamento esse homem tinha com Deus, apesar de todas as suas falhas. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não se preocupe, olhe para Jesus, se volte para Ele, confia no Senhor. Eu disse aqui no começo que eu não vejo muita notícia, e não vejo mesmo. Volta e meia os irmãos falam: pastor, você ouviu aquilo lá? Eu falei: irmão, não vi não. Pastor, você não vê Facebook? Irmão, eu de vez em quando. Por quê? Eu não quero ser contaminado. Mas você vai ficar alienado, pastor? Não, com Deus você nunca fica alienado. Eu não sou muito burro não, irmãos. Eu sou até meio espertinho em algumas coisas. Mas eu entendi uma coisa, que eu preciso alimentar a minha fé, não o meu medo, não a minha insegurança. Está entendendo? Como é que você alimenta a tua fé? Com aquilo que é objetivo, que é sólido. Oração, palavra, ministração. Eu tenho que estar em comunhão, tenho que estar fazendo aquilo que traz resultado, que edifica a minha fé. Você vê um crente que confia em Deus, ele é diferente de um crente que não confia em Deus. Imagina então alguém que é incrédulo de uma vez, que não serve nem a Deus. É diferente. Você quer vencer a ansiedade? Eu também quero que você vença. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Peça mesmo que Deus ministre teu coração. Pai, nós estamos vivendo um tempo em que, se não for o Senhor, não podemos avançar. Mas eu peço pela tua igreja, peço pelos teus filhos, peço pelo teu povo, peço pela minha vida, Senhor. Conserva o nosso coração voltado para o Senhor. Deus, vem com o teu Espírito Santo e tira do nosso coração toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, todo esse espírito de angústia, de desespero na alma e no coração do teu filho e da tua filha. O amanhã pertence ao Senhor. É o Senhor quem nos cuida, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que cria caminhos, é o Senhor que aplana os caminhos para que possamos passar. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que cada um dos nossos dias seja pautado pela tua presença. Pedimos perdão pelo pecado da ansiedade. Pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes temos confiado em nossa força, em nosso braço, em nossa capacidade, quando descobrimos que nada disso nos garante. O único que pode nos garantir é o Senhor. O único que pode nos abençoar, o que pode abrir os caminhos é o Senhor. O Senhor é o único que nos dá, Senhor amado, certeza, porque o Senhor é eterno, o Senhor vive para sempre, nada pode deter o Senhor.
E nós pedimos em nome de Jesus, nos ajude na nossa incredulidade. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor levante a vida de cada um dos meus irmãos. Tira essa angústia, Senhor, tira esse desespero de alma, tira, Senhor. Oramos ao Senhor. Dá sossego, dá paz na vida de cada um. Se alguém receber uma notícia ruim, uma notícia que gera medo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor coloque esta palavra firme no coração de cada um, para que no momento em que a notícia má chegar, Senhor, meu irmão, minha irmã, possam estar firmados na Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, tranquiliza Teu povo, Pai, dá serenidade, dá alegria verdadeira, Senhor. Não alegria circunstancial, mas a alegria de que nós confiamos no Senhor e que o Senhor está nos cuidando de toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É possível vencer a ansiedade, irmão? Então eu vou te dar um toque final. Depois de um bom tempo de oração, você pare e avalie o teu coração. Você vai ver como é que vai estar. A nossa mente, ela acelera demais. Pastor, não consigo nem orar. Você vai ter que se disciplinar. Porque a tua mente acelerada está dizendo o que para você? Você tem que resolver, você tem que resolver, você tem que resolver, você tem que resolver. Eu quero dizer para você, fala para a tua alma, para a tua mente, como disse Davi, aquieta-te minha alma. Você tem que ordenar isso para você. Isso é um segredo, irmão. Você tem que ordenar para o teu emocional, se aquiete. E vai para a presença de Deus. Vai orar.